Alegações finais orais remissivas. Quando que você deve fazer na prática? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática número 83. É isso aí. Estamos aproximando aí de 100 lições práticas, né? E a gente está junto até o final do ano, uma lição prática por ano. E hoje a lição envolve o tema maior, a prática na sala de audiências. E eu vou falar sobre um tema que pouca gente fala e vou procurar fazer você entender a importância disso que eu vou falar agora. Quando que você deve, lá na sala de audiência, fazer alegações finais orais remissivas? Primeiro de tudo, o que é isso? O que é alegação final oral? Todas as vezes que há instrução na sala de audiência, ou seja, oitiva de testemunha, ou oitiva das partes, ou interrogatório da parte no processo penal, ao advogado é franqueado o direito de fazer uso da palavra, de fazer uma manifestação final. São as famosas alegações finais. Como regra, essas alegações elas devem ser feitas de forma oral na audiência. O Código de Processo Civil, assim como o Código de Processo Penal, abrem hipóteses em que essas alegações podem ser trocadas pelos famosos memoriais, né? Que são as alegações finais, só que escritas. O advogado vai embora, vai para o escritório dele, formula lá a alegação final por escrito e manda para o processo. Bom, meu objetivo hoje não é falar para você quando que isso pode acontecer. Meu objetivo é te preparar para fazer as alegações finais orais, que, como eu já disse, é a regra. Como regra, você vai terminar uma audiência e o presidente do ato vai te passar a palavra para fazer as alegações finais orais. E aí, surgiu um costume, uma praxe forense, né, como a gente costuma dizer, de fazer as alegações remissivas. Eu passo a palavra para o advogado e ele fala assim: Excelência, as minhas alegações são remissivas. Ponto, não fala mais nada. O que isso significa? Significa que ele está alegando a mesma coisa que ele alegou na última peça que ele apresentou. Como assim, professor? Vamos olhar o processo civil, então. O processo civil, a última peça que o advogado do réu pode ter apresentado foi a contestação. Depois não teve mais nenhuma peça, como regra não tem mesmo. Então quer dizer que foi produzida a prova oral em audiência, foram ouvidas testemunhas, foi ouvida a parte, e ele quer dizer que a alegação final dele é a mesma que ele apresentou na contestação, antes das testemunhas serem ouvidas? Você consegue ver que absurdo é a tal da alegação final oral remissiva? Significa que o advogado está dizendo assim: olha, tudo que foi produzido em audiência, eu não vou me manifestar, porque a minha manifestação é igual àquilo que eu disse antes da audiência acontecer. Para mim, isso é até deixar o cliente indefeso. É nada mais, nada menos do que você dar de ombro para a prova que foi produzida em audiência. Ora, a parte autora levou testemunha, você levou testemunha. A hora que o juiz te dá a oportunidade para falar sobre os depoimentos colhidos, você fala que a sua alegação é remissiva, ou seja, você não tem nada para falar sobre os depoimentos colhidos. Então, respondendo bem objetivamente a pergunta provocativa que eu te fiz lá no começo: quando que você deve apresentar alegações finais orais remissivas? E a resposta é nunca. Jamais, a não ser que você queira ficar marcado ou marcada como um profissional, como uma profissional que não tem zelo algum com o processo. Ah, professor, mas o que adianta eu apresentar uma alegação final oral bem feita se o juiz nem presta atenção, se o juiz nem vai ouvir depois, se o tribunal nem vai assistir depois? Meu amigo, minha amiga, você quer ser um profissional diferenciado? Não justifica o seu erro com base no erro dos outros. Se o juiz é negligente e não vai ouvir ou prestar atenção nas suas alegações, você não está trabalhando para o juiz, você está trabalhando para o seu cliente. Então faça o melhor para ele. Manifeste sobre as testemunhas ouvidas, manifeste sobre o depoimento colhido, faça uma alegação final oral bem feita. Se alguém vai ouvir daí em diante, é problema desse alguém. O negócio é que o seu trabalho junto ao seu cliente está bem feito. O trabalho hoje ele é eternizado.
o processo digital vai poder ser consultado daqui sabe-se lá quantos milhares de anos. Diferente do processo de papel, que com 5 anos ele era incinerado para deixar de ocupar espaço. Então você quer deixar qual o legado? Um legado de advogado ou advogada que não se preocupa em atender bem o cliente e justifica isso com base no erro dos outros? Ora, se esse ponto do processo não fosse importante, ele não existiria. Mas ainda no processo penal, se você fizer a alegação final remissiva no processo penal, o juiz vai considerar o seu cliente indefeso, vai mandar para a OAB e vai nomear um advogado dativo no seu lugar. E no processo civil, presta atenção, ainda que você não seja o advogado responsável pelo processo, que você seja um correspondente jurídico que foi lá nomeado para aquele ato, faça o seu melhor, estude o processo, faça uma alegação bem feita. Isso te dá a chance de mostrar para quem te contratou que você é um profissional diferenciado. Isso vai abrir portas do mercado de trabalho para você. E olha, eu quero dar o exemplo de um aluno, do meu treinamento expert em audiências. Ele estava me dizendo que ele participou de uma audiência no juizado. E lá na audiência no juizado, no final, a juíza leiga passou a palavra para ele e ele era a primeira audiência dele. Então ele se preparou bem e ele foi preparado sabendo que poderia ter que apresentar a alegação final oral. Quando a juíza leiga passou a palavra, a parte contrária tentou argumentar: doutora, vamos trocar para a alegação final escrita, o doutor concorda? E ele até concordou, mas a juíza leiga disse que não, que era o princípio da oralidade. Passou a palavra para ele. Como ele estava preparado, segundo ele fez uma baita alegação final, explorou bem as provas. Enquanto isso, a outra parte, que não estava preparada, falou que as alegações seriam remissivas, ou seja, não fez alegação nenhuma, não se manifestou sobre a prova que tinha acabado de ser produzida ali na audiência. E a audiência acabou, ele demorou um pouquinho mais para sair, a parte contrária saiu primeiro. E o que aconteceu? Segundo ele, a juíza leiga deu os parabéns, falou: nossa, doutor, fazia tempo que eu não via uma alegação final oral tão bem feita. E meus amigos, a juíza leiga formou uma impressão profissional a respeito dele. Você acha que isso não vai influenciar na vida desse profissional, quando ele deixa boas marcas pelo caminho por um ato tão simples, que é a alegação final oral? Espero então ter te convencido a estudar cada vez mais como fazer uma boa alegação final oral e a nunca, jamais na sua vida, se você já pecou, já cometeu esse pecado, agora é a hora de você dar a volta por cima e nunca mais cometer esse pecado. É isso aí, fica com Deus, até a nossa próxima lição.